Olá, meus amigos! Nós estamos aqui no Gran Curso Online para conduzir você ao sucesso e aprovação. Lembre-se sempre que é preciso ter motivação, preciso ter aqui vontade de continuar mesmo diante das dificuldades que nos deparam aí todos os dias da nossa vida, né? Então, ninguém está vivendo uma vida fácil, né? Todo mundo tem que trabalhar, estudar, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de mãe, de pai, enfim, cada um tem as suas responsabilidades. Mas estudar aqui é um caminho para um futuro melhor e para conseguir uma aprovação que você tanto sonha, tanto deseja. Então prioriza isso e segue firme, porque tempo depende do que a gente estabelece como prioridade de vida. E nesse bloco nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a triagem, sobre a classificação de risco, tá? Em relação a estabelecer qual vai ser o atendimento aqui que vai ser desencadeado primeiro. É muito importante, gente, já começar falando aqui, diferenciando o acolhimento da classificação de risco, tá? A portaria do Ministério 1600/2011, que trata da rede de urgência e emergência, ela traz pra gente o quê? Que deve ser feito o acolhimento com classificação de risco. Então, observe que o acolhimento ele é mais amplo que a classificação de risco. Tanto que o acolhimento, qualquer profissional pode fazer. O técnico de enfermagem, o dentista, qualquer outro profissional aqui, pode fazer o acolhimento, que é você receber esse paciente, ter uma escuta qualificada, olhar olho no olho, entender o que é a demanda dele e ajudar na resolução desse problema. Isso é acolher o paciente, isso é se importar com o paciente, isso é trabalhar com a humanização, porque o acolhimento ele está dentro aqui das diretrizes da humanização, tá? Mas quando eu falo em classificação de risco, é quando eu uso esse momento de acolher o paciente para estar determinando quem vai ser atendido primeiro. Mas para ver quem vai ser atendido primeiro, eu preciso associar o que aqui, gente? Eu preciso associar com dados clínicos, tá? Com dados aqui de prioridade em relação a dor intensa, né? A questão de sangramento, a questão de crise convulsiva, como é que tá cada um desses pacientes e tá colocando em ordem aqui de acordo com esse protocolo, né? Estabelecendo cores aqui para hierarquizar esse atendimento. É muito importante trabalhar isso aqui com a gente, porque é diferente a classificação de risco em alguns locais, tá? Eu tenho uma classificação de risco realizada numa emergência de um hospital. Lá, a parte física, a parte biológica, ela tem uma ênfase, né? Um aspecto de maior impacto na nossa avaliação, tá? O centro de emergência ele não tem aqui ainda um vínculo com o profissional, diferentemente da unidade básica de saúde, tá? Quando a gente vai estudar a classificação de risco na unidade de saúde, né, na atenção básica, é bem diferente, porque a gente vê aquele paciente várias vezes, a gente tem aquele grau de relacionamento. E aí, nesse ambiente, o importante da avaliação da classificação de risco é porque a gente já conhece a história. E além dos dados clínicos que estão chegando ali pra gente, tem os dados históricos aqui da família dele, da vida dele. Então, eu posso associar essa classificação de risco na atenção básica também com as vulnerabilidades, com o risco específico que aquele paciente ali está submetido, tá? Então, se esse paciente busca muito a unidade de saúde, ou se ele não busca, quase não busca a unidade de saúde, tudo isso já é um sinal de alerta para classificar esse paciente também, tá certo? E quando eu falo em classificação de risco na atenção básica, nós temos o caderno de atenção básica número 28, tem o volume 1, que vai enfocar muito o acolhimento e como acolher cada situação. E essas questões de vulnerabilidade, né, em relação a locais de moradia de difícil acesso, de alto risco, enfim, todos esses aspectos sendo levados em consideração. E tem o volume 2 do Caderno de Atenção Básica 28, que traz para a gente cada intercorrência possível de ser atendida na atenção básica e o fluxograma de priorização. Então, todo tipo de problema, então, dispneia, dor abdominal, dor torácica, enfim, trauma de extremidade, intoxicação exógena, esses atendimentos, né? Emergências do diabetes, emergências hipertensivas, vários tipos de atendimento emergencial com foco no atendimento na atenção básica, que é bem diferente do atendimento hospitalar, né? A gente tem que considerar isso, né? Os recursos são menores, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração na classificação de risco. Então, na atenção básica,
O que é que vai ser vermelho, o que é que vai ser aqui amarelo ou laranja, dependendo da classificação de risco que vai estar sendo ali aplicada naquele município, naquele estado, no Distrito Federal, né? Por exemplo, por que eu falo isso? Porque no Ministério da Saúde a gente vai ver que existe, né, em relação ao Programa aqui Nacional de Imunização e a classificação de risco, apenas 4 cores, né? Não tem a cor laranja como existe na classificação do Manchester. E aqui no Distrito Federal, por exemplo, né, só para a gente ter essa comparação, tem uma classificação de Manchester adaptada para o Distrito Federal, tá? Organizada aqui para o atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. Então, a gente vai estar adequando, né, a realidade individual de cada serviço, mas aqui na aula, o que a gente vai trabalhar é justamente, primeiro, diferenciar a classificação de risco de acolhimento, que a classificação de risco está dentro do acolhimento, tá? A classificação de risco ela vai ser feita por um profissional de nível superior, treinado, e no âmbito da equipe de enfermagem é privativo do enfermeiro, como a gente vai ver na resolução do COFEM, que traz isso para a gente. Nós vamos também verificar que essa classificação de risco ela veio, né, de 2002 aqui no Brasil, e foi sendo fortalecida em 2004 por meio do PNH, da Política Nacional de Humanização, né, com essa cartilha nacional aqui, né, da Política Nacional de Humanização de 2004, trouxe isso de forma bem enfática para a gente. Nessa portaria 1600 de 2011, esse acolhimento com classificação de risco é uma diretriz da rede de urgência e emergência, uma das redes prioritárias em relação ao atendimento do SUS. E vamos aqui trabalhar esses 2 tipos de classificação de risco que mais caem em prova, tá? A classificação de risco geral do Ministério da Saúde, tá? Que não tem a cor laranja, é vermelho, amarelo, verde, azul. E a classificação de risco de Manchester, que aí já tem um tempozinho relacionado, tem a cor laranja entre a amarela e a vermelha. E é isso que a gente vai estar comparando aqui com vocês e mostrando nas questões como que isso vai estar lá na sua prova, tá certo, gente? Então, o objetivo aqui não é trabalhar com programas de classificação de risco específico, por exemplo, quando tem um manual de classificação de risco do Ministério sobre o atendimento da assistência obstétrica, né? Tem bem bacana o manual, bem detalhado para assistência obstétrica. Tem a classificação de risco do Ministério para a atenção básica, que eu falei, que está em formato do Caderno de Atenção Básica 28, volume 2. Então, a gente não vai estar trabalhando essas especificidades, tá? Mas a gente vai estar trabalhando aqui a questão relacionada ao que está caindo em prova de maneira mais geral, tá certo? Então vamos lá, classificação de risco, lembra das pulseirinhas aqui, né, o momento da triagem. Primeira coisa é que ele não é igual acolhimento, tá? Acolhimento. O acolhimento é mais amplo, o acolhimento está aqui, a classificação de risco está aqui, tá? E na equipe de enfermagem, né, privativo aqui do enfermeiro. Então, como eu falei para vocês, esse mandamento aqui, né, essa diretriz do acolhimento com classificação de risco, vai estar na portaria 1600 de 2011, sendo uma diretriz da rede de urgência e emergência. Isso vai estar no artigo 2º. Constitui-se diretrizes da rede de atenção às urgências, ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos, demandados nos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos. O histórico, como eu falei, em 2002 nós tivemos aqui a implantação da triagem classificatória de risco nos serviços hospitalares de emergência e que em 2004 foi ampliado pela Política Nacional de Humanização, tá? Foi introduzido aqui no contexto do acolhimento, e quando eu falo em acolhimento eu penso em escuta qualificada, construção de vínculo, empatia, né, olhar olho no olho, tudo isso está dentro do acolhimento, que é mais amplo do que simplesmente avaliar o paciente e classificar. Qual o conceito de classificação de risco nos manuais aqui do Ministério? Ele é dinâmico, né? Um processo dinâmico de identificação dos usuários que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde e o grau de sofrimento. Então, risco em relação à urgência e emergência. E aqui é importante fazer a diferenciação desses conceitos, porque a emergência no dicionário vem antes do U, né? Então, a emergência ela é mais grave do que a urgência, tá? O objetivo do acolhimento com classificação de risco é melhorar o nosso atendimento.
Então, essa classificação de risco, complementando esses conceitos aqui, vai ser uma triagem baseada na fundamentação científica, né? Porque tem todo um protocolo, todo um estudo, feita pelo médico ou enfermeiro, que garante segurança do paciente. O acolhimento é um desafio de viabilizar o acesso com equidade. O que é equidade, gente? É a justiça social. É dar mais a quem precisa de mais, é atender primeiro, independente de ter chegado depois, o paciente que tem um sofrimento maior, que tem um risco maior. Então, isso aí é equidade, tá? Que é aqui uma forma de trabalhar as desigualdades entre os pacientes, tá? Não adianta eu botar somente a ordem de chegada aqui como prioridade de atendimento, porque a gente vai deixar de atender um paciente que está muito mais grave, né? Do que simplesmente atender quem chegou primeiro, beleza? Lá no TST a gente já faz a classificação de risco, é claro que é uma classificação de risco diferenciada, não dá para comparar com a emergência de hospital de forma nenhuma, né? Não que lá eu não atenda emergência, pelo contrário, lá sempre está tendo aqui uma dor torácica, tem que fazer eletro logo antes de ir para o médico, né? Ver saturação, ter todo cuidado. Eu já atendi AVC, já atendi pancreatite, já atendi diversas emergências ao longo desses 5 anos aí no TST, mas é claro que isso é a realidade diária das emergências aí, inclusive as intoxicações exógenas, tentativa de suicídio, e isso tem sido muito enfático nas emergências hoje, tá? Eu estava conversando com uma amiga minha que trabalha numa UPA aqui no Distrito Federal, nesse final de semana, e ela me disse, Fernanda, eu perguntando, né, o que é que está acontecendo nas emergências, o que é que está atendendo mais lá na UPA, né, ela disse, olha, o que chega todo dia, infarto e AVC, né, porque a causa maior de mortalidade no nosso país são esses problemas e aqui no Distrito Federal não é diferente. Mas o que mais me chama a atenção, o que mais me choca mesmo na urgência e emergência são as tentativas de autoextermínio, né, a tentativa aqui de suicídio realmente ela só cresce e de forma muito intensa, seja com o uso de medicamento psicotrópico em altas doses, seja com o uso de hipoclorito, né, a questão aqui da Quiboa, né, produtos de limpeza, né, seja por meio aqui, né, de uso de arma de fogo, enfim, diversas formas, e isso principalmente na população jovem, isso é o que mais me choca, isso é o que mais a gente tem atendido. Então, fico alerta aí para os profissionais de saúde atuarem também na prevenção desses problemas, né, porque muitas vezes é falta de amor, é falta de estar perto, é falta de fazer um diagnóstico de depressão precoce, é falta de estar ali se preocupando com aquela pessoa numa fase anterior dessa decisão. E quando essa decisão é externada, muitas vezes as pessoas não levam a sério como deveriam, né? E acaba que isso evolui para um momento desse. Então, o profissional de saúde ele tem o poder de captar isso numa fase anterior daquele momento da emergência. E aqui eu faço uma sensibilização para que a equipe de saúde, da atenção básica principalmente, que acompanha aquele paciente mais de perto, possa identificar com mais efetividade esses pacientes de risco e está encaminhando, está fazendo um PTS, né? Aqui um projeto terapêutico singular, né? Chamando esse paciente para fazer um estabelecimento de metas de melhorias, enfim, um tratamento psicológico, né? Enfim, um encaminhamento espiritual, enfim, trabalhar com a prevenção do problema aqui do suicídio, que tem sido uma realidade dura mesmo no nosso país, tá? Em setembro de 2017, 16, não lembro exatamente, mas tem um boletim epidemiológico sobre o suicídio no Ministério da Saúde, eu acho que é 2017, e que fala aqui nesses últimos anos, o quanto que triplicou a quantidade de suicídios relacionados, principalmente no público jovem, tá? Então, isso é muito importante e a classificação de risco aqui, ela deve atinar para essas particularidades, né? O paciente, às vezes, não chega contando logo tudo e aí você tem essa dificuldade de priorizar esse tipo de atendimento, é preciso estar alerta a isso na classificação de risco, tá? Então, o desafio é identificar e atender a demanda de forma organizada, humanizada e atendendo aqui também a satisfação do usuário. Acaba que quando a gente atende por classificação de risco,
você tem uma confusão relacionada aqui de quem chega depois e é atendido primeiro, mas é importante que o usuário saiba esse grau de estratificação, como que isso é feito, né? Então, nas emergências particulares, muitas vezes a gente vê, né, na parede bem grandona, as cores da pulseira e a explicação do que é, com exemplos. Então, a pessoa ali, ela consegue perceber o porquê que ela está com a pulseira, né, qual o significado disso, para que a gente tenha aqui o direcionamento da priorização e aqui um melhor atendimento com melhor resolutividade, tá? Requer integralidade das ações, coordenação do cuidado, comprometimento da equipe, né, com competência técnica para justamente saber classificar sem deixar de atender o que realmente é prioridade, de comunicação e de relacionamento. Qual é aqui o objetivo operacional esperado para a classificação de risco? Determinar a prioridade, hierarquizar o atendimento conforme a gravidade e não somente a ordem de chegada. Professora, mas a ordem de chegada entra em algum momento nessa classificação? Sim, né? Se tiver todo mundo azul ali, todo mundo são situações que resolveriam a atenção básica, aí a ordem vai ser aqui a ordem de chegada, tá? Em relação à mesma cor de classificação, aí a ordem de chegada é o diferencial aqui, é o desempate, tá? O acolhimento vai ser realizado pelo profissional de nível superior treinado, normalmente é o enfermeiro ou médico, na equipe de saúde é privativo do enfermeiro, pela resolução do COFEM, e funciona utilizando aqui a classificação de risco com critérios de prioridade. O acolhimento na atenção básica é fundamental para fazer o atendimento inicial das queixas de urgência e emergência. E aí, como a gente já tinha citado aqui, né, que esses termos são diferentes e isso é cobrado em prova, vamos enfatizar aqui com vocês essa diferença de acordo com o Conselho Federal de Medicina, tá? Então, a urgência é a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Já a emergência é uma constatação médica de agravo à saúde que implica em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, o tratamento médico imediato. A emergência é mais grave do que a urgência. Quais são os resultados esperados após implementar aqui a classificação de risco com esse acolhimento? Na verdade, o acolhimento com classificação de risco, né, já que a gente viu que a classificação de risco está dentro das condutas do acolhimento, tá? Primeiro, diminuir as mortes evitáveis, porque eu vou atender primeiro quem precisa primeiro e quem está ali sujeito a um risco imediato de morte. Extinguir a triagem por funcionário não qualificado, que antigamente era feito pelo porteiro, né, pelo recepcionista, que ia dizendo quem realmente ia ser atendido primeiro, sem nenhum protocolo, sem nenhum treinamento específico para isso, né? Então, aquele paciente que caía, por exemplo, que chegava lá todo arranhado, sanguinolento, que em tese, em termos hemodinâmicos, estava sem alteração nenhuma, né? Ele era atendido primeiro do que aquele que estava lá se apertando com dor torácica, com infarto agudo do miocárdio, né? E isso é que a gente precisa reajustar e melhorar para que isso seja identificado por um profissional qualificado, treinado e que conhece os protocolos instituídos, tá? Priorizar de acordo com critérios clínicos e não por ordem de chegada. Criar a obrigatoriedade de encaminhamento responsável com garantia de acesso à rede. Então, muitas vezes, chega na emergência e eles ficam chamando pelo nome, né? Fulano, cicrano, tal, que foi classificado como amarelo, por exemplo, aí vem o carro e leva. Aqui no DF já aconteceu isso. Meu esposo sofreu um acidente com lonomia, né, com a lagarta, e a gente foi para o hospital público porque é onde tem soro, né, a Agarran aqui, Hospital Regional da Asa Norte aqui de Brasília, é onde tem o soro, caso haja necessidade, né, de tomar. Ele estava com muita dor, passando muito mal. E eu falei, não, vamos lá, né, porque lá eu sei que tem o soro se precisar. E aí aquele caos, né, você não está acostumada com emergência pública, e aí muita gente chegando, e gente com situação muito grave, as pessoas no chão, e aquilo ali vai gerando uma angústia na gente, aquela demora de chamar, né, e meu esposo foi classificado como laranja, né, porque realmente precisava ter uma urgência aqui no atendimento, visto que podia, né, evoluir com discrasia sanguínea, né, caso fosse aqui uma lagarta realmente que tivesse essa capacidade, né, e a gente levou a própria lagarta,
e realmente era uma lagarta venenosa, só que o contato não foi tão intenso e não evoluiu com maior gravidade, tá? Mas até acontecer o atendimento e tal. E aí a gente ficava observando as coisas, e aí tinha a enfermeira que chamava e dizia, olha, não tem mais médico, esse horário o médico está passando só visita interna, e aí quem está classificado como amarelo para baixo, amarelo, verde, laranja, que no caso, né, ficava vermelho e laranja para o atendimento do médico que iria chegar, e os outros pacientes iriam então ser redistribuídos para atenção básica. Então iam ser encaminhados, né, com um transporte que realmente levasse o paciente, que tivesse aqui o encaminhamento, para que esse paciente não ficasse sem o atendimento. Então, muitas vezes, por falta de vaga, por falta de atendimento aqui, é preciso também redirecionar os casos que não são urgentes, para que a gente possa aqui conduzir melhor e mais ágil aqui o atendimento das urgências, tá? E emergências. Nas UPAs, né, essa amiga até que eu estava conversando aqui sobre o Distrito Federal, tem muitas vezes plantão com poucos médicos que tem feito isso. Classifica todo mundo, quem está de amarelo para baixo vai para a atenção básica, né, vai para a consulta na unidade de saúde, se tiver aberta, claro, e quem tiver só com vermelho e laranja que vai sendo atendido. É claro que depende do momento, da situação ali, de quantos pacientes tem, qual é, e aí vai sendo ajustado isso para que desafogue, né, as emergências hospitalares para as prioridades, quem precisa internar, quem precisa realmente resolver de forma mais imediata, e os outros pacientes possam então ter esse direcionamento e não fiquem também sem atendimento, tá? E aumenta então, dessa forma, a eficácia no atendimento, tá? Reduz o tempo de espera, né, em relação a quem precisa disso, né, de mais agilidade. Detectar casos que provavelmente se agravarão se o atendimento não for aqui feito rapidamente, ou seja, se ele for postergado. Diminuir a ansiedade do usuário, acompanhante e funcionário, porque você já diz a ele que pelo desencadear aqui da avaliação não é um caso grave, ou então é um caso grave, vamos agilizar. Aumentar a satisfação dos profissionais e usuários com melhoria das relações interpessoais, é um momento de interagir, conversar, saber o que está acontecendo, e padronizar dados para estudo de planejamento de ações. Então, o acolhimento é um instrumento que organiza os processos de trabalho na tentativa de melhorar o SUS e é um instrumento aqui dentro do processo de humanização. É um instrumento capaz de acolher o cidadão e garantir um melhor acesso aos serviços de urgência e emergência, humanizar o atendimento, aqui a gente está trazendo as vantagens, né? Garantir um atendimento rápido e efetivo. Gente, eu até dei um exemplo prático aqui, mas é importante a gente dizer que a prática ela não deve ser muito relacionada com o teórico, porque muitas vezes não funciona como realmente deve ser, né? Como deve estar escrito lá no papel na nossa prova. E aí, a gente, quando começa a fazer essa associação, quando está falando de SUS, de atendimento, classificação de risco, você cai no risco de marcar questões erradas na prova. A gente tem que ver o que está escrito mesmo, tá? Nas políticas, nas portarias, tá? E como que deveria acontecer, tá? Isso é prova de concurso, é o objetivo aqui da nossa aula, tá? Então, a primeira questão traz assim, ó. Como dispositivo técnico assistencial e guia orientador para atenção e gestão nas urgências e acolhimento, inclui a notificação compulsória, vigilância epidemiológica, classificação de risco, chefia, liderança e apoio institucional. Então, o que é que está dentro do acolhimento, dentro desses tópicos aqui, gente, ó? Classificação de risco. Lembra da diretriz da portaria 1600/2011? Ela fala que deve ser instituído dentro das diretrizes aqui o acolhimento com classificação de risco. O processo de classificação, ele vai ser aqui, né, a identificação dos pacientes que necessitam de intervenção médica e de cuidados de enfermagem, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento usado no processo de escuta qualificada e tomada de decisão. Essa tomada de decisão deve ser feita de forma crítica, né, de forma mais ampliada possível aqui, baseada em protocolo e aliada à capacidade de julgamento crítico. Então, quando eu falo em tomada de decisão, reflexão crítica, julgamento crítico, são palavras boas aí para as questões de prova, tá? E é claro que quanto maior a experiência do profissional ali na classificação de risco, do enfermeiro, que é quem tem assumido isso, né, de forma prática, quanto mais experiência, mais rápido ele vai fazer a classificação e mais efetivo vai ser a escolha aqui dessa classificação, tá?
Com relação ao protocolo de classificação de risco, o Ministério da Saúde, ele trabalha aqui com separação de áreas desse atendimento de urgência e emergência para poder organizar o atendimento. Então, tem a área vermelha, a área amarela, a área verde, a área azul, que representa aqui os pacientes de acordo com o risco. A vermelha é um risco maior e a azul de risco menor. Critérios de classificação, o que é que eu considero aqui na minha avaliação? Agora a gente parte para a avaliação do paciente. Critérios de classificação, apresentação da doença atual. Então, o que é que ele está tendo ali naquele momento agora? Sinais de alerta, ou seja, de choque, né? Então, quais são os sinais de choque? Então, eu vou ter o paciente com hipotensão, com taquicardia, com exceção do choque neurogênico, né? Secundária à lesão medular, onde eu vou ter uma bradicardia associada com hipotensão. Eu vou ter a palidez cutânea, no caso de outros choques, né? O neurogênico é diferente, a pele fica rosada, né? Nós vamos ter aqui dificuldade no enchimento, no choque hipovolêmico, no choque neurogênico vai ter um enchimento normal, mas vai ter a lesão medular ali como fator de gravidade. Então é importante identificar aqui, né, pressão baixa, né, a frequência, então essa instabilidade hemodinâmica, né, permeabilidade aqui da via aérea, tudo isso é sinal, né, importante para classificar o risco. Febre muito alta pelo risco de crise convulsiva, perda da consciência, o desmaio aqui, desorientação, tipo de dor, a dor cardíaca, por exemplo, dor torácica, opressiva, né, que irradia, o paciente com fator de risco importante da doença cardiovascular, pode ser uma síndrome coronariana aguda, precisa de intervenção rápida para conseguir fazer uma angioplastia, uma fibrinólise aqui no tempo adequado. Então, tudo isso vai ser levado em consideração aqui na nossa avaliação. Situação, né, a queixa principal. Pontos importantes, sinais vitais, saturação de oxigênio, glicemia não está aqui, mas também é importante, né? Porque, por exemplo, pode ser aqui uma hiperglicemia, uma cetoacidose, uma síndrome hiperosmolar, uma hipoglicemia. Também na emergência chega esses problemas, tá? Escala de dor, para avaliar o nível de gravidade. Escala de Glasgow, para ver aqui a questão do nível de consciência. Doenças persistentes, idade, dificuldade de comunicação, né? Se é um paciente que está aqui com uso de droga recente, álcool, ou se ele tem um retardo mental. Reavaliar constantemente poderá mudar a classificação. Isso é importante para título de questão de prova, porque a gente está falando aqui de dinamicidade, tá? A classificação de risco não é um processo estanque, um processo aqui pontual, ele é dinâmico. Então, aquele paciente que chegou com a dorzinha torácica, mas que de repente começou a aumentar muito essa dor e que procura ali novamente a classificação de risco. Senhora, não está aguentando mais, está demais, piorou. Vamos reclassificar esse paciente, né? O paciente estava ali, bem, daqui a pouco cai lá, perde aqui a consciência e aí ele vai ser reclassificado novamente, tá? Então, é um processo dinâmico aí, palavra-chave também para as nossas provas relacionadas à classificação de risco, tá? Ainda então, aqui, só para organizar o que a gente falou, em forma de Smart Art, né, avaliação do paciente, a gente inclui aqui, queixa principal, tempo da doença, se ele já tem uma doença de base, um DPOC que pode estar exacerbada, uma insuficiência cardíaca que pode estar exacerbada, um paciente que tem diabetes, tem hipertensão. Então, tudo isso vai trazer aqui informação importante nessa classificação. O estado físico atual, né, por meio do exame físico, a gente vai estar detectando aqui sinais vitais, né, pele e todas essas questões, mobilidade. Avaliar nível de consciência por meio da escala de Glasgow. A escala de Glasgow ela foi modificada recentemente, já começou a ser cobrada em prova, né? A questão da avaliação pupilar associada à avaliação do Glasgow. Medicações em uso, uso de álcool e drogas, alergias, isso é importante para evitar, né, medicação aqui que o paciente é alérgico. Dados vitais, pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio. Tudo isso aqui deve ser avaliado no nosso paciente, tá? Questão número 2 aqui, ó. O sistema de classificação de risco se enquadra no modelo de atenção às doenças crônicas, aos eventos sentinela, ao programa de imunização ou condições agudos e eventos agudos, gente. É doença crônica que eu vou classificar o risco aqui? Não, evento sentinela é aquele que a gente monitora, acompanha ao longo do tempo. E o programa de imunização também nada a ver. Então, a classificação de risco está dentro de onde? Da rede de urgência e emergência. Então, isso aqui é a nossa
resposta, classificação de risco, é relacionado ao atendimento de urgência e emergência, tá? Vamos comigo no próximo bloco, que a gente vai começar a associar aqui as cores e as situações que podemos encarar e colocar na respectiva cor, com exemplos e com fluxogramas de atendimento, para que a gente possa fixar mais esse conteúdo. E na prova, às vezes, vem um exemplo, né? Paciente parada cardíaca, qual é aqui a classificação? Isso é o que mais cai. Mas tem outros que vai aqui ser um pouco mais difícil de interpretar, porque quando é vermelho, pronto, né? Mas muitas vezes outras cores aqui a gente fica um pouco na dúvida, e aí a gente vai ter aqui umas palavrinhas-chave para direcionar você, beleza? Vamos nessa, segue firme aí.